Agora sim, tá gravando. Pessoal, se a gente for aqui ver as semanas aqui, né, do nosso plano de estudos, né, ele está dividido em 7 semanas, né, e nós estamos aqui na 6ª semana, ok? Semana que vem, aí qual é o verdadeiro problema, né? Eu vou estar em viagem a trabalho pelo Senai. Então, semana que vem não vai ter webconferência, tá? Então, eu vou provavelmente gravar, postar para vocês, tá? Mas a gente não vai ter webconferência aqui, ok? Beleza? Aí, quando eu retornar na outra semana, né? Então, ó, essa semana, hoje é 22, semana que vem é 29, não tem. E aí, dia 5, volta a ter a webconferência. E aí, a gente já vai estar numa nova unidade curricular, tá? Essa unidade curricular é... Deixa eu ver se ela já está disponível aqui para mim. Essa aqui, ó. Então, quando eu voltar da viagem, dia 5, tá? Na próxima aula, nós já estaremos nessa unidade curricular aqui, ó. Montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos, tá? Essa é uma unidade curricular bem legal, tá? A gente vai ver bastante aplicação, a gente vai ver bastante coisa diferente, tá? Então, entenderam? Entenderam? Conseguiram entender? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Sim? Tá. Então, semana que vem não tem, e na próxima semana a gente tem webconferência na unidade curricular nova. Combinados? E hoje nós vamos falar de alguns assuntitos aí, eu dividi em 2 partes, tá? Deixa eu botar aqui. Dividi em 2 partes, uma parte antes do intervalo, a gente vai ter um quiz, e depois do intervalo, e aí uma segunda parte depois do intervalo, tá? Então, nós vamos iniciar a aula de hoje falando um pouquinho sobre equipes de trabalho, tá? A primeira parte vai ser equipes de trabalho e a segunda parte vai ser ferramentas de melhoria, tá? A gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas aí, tá? E aí, pessoal, então, quando a gente está inserido ali num ecossistema da empresa, que a gente fala, né, que a gente está dentro da empresa, e para que essa empresa possa funcionar, para que esse ecossistema consiga andar, né, e funcionar, várias atividades em vários momentos diferentes são necessárias, né? E aí, pessoal, quando a gente tem atividades, toda empresa tem atividades onde a gente tem alta complexidade, né? Então, por exemplo, uma montagem de sistema mecânico, uma construção de um protótipo, ou algo assim, alta complexidade, né? De maneira geral, a gente não consegue realizar aquele trabalho com só uma pessoa. E é quando a gente utiliza de equipes de trabalho para poder realizar aquela atividade. Então, equipes de trabalho é nada mais, nada menos que um grupo de pessoas onde cada pessoa do grupo tem uma habilidade que complementa a habilidade do outro, né? Ou pelo menos deveria ser sempre assim, né? Por quê? Porque se eu tenho várias atividades diferentes no mesmo grupo, porém, pessoas com as mesmas habilidades, não faz muito sentido, né? Então aí a gente já vê que o gestor cometeu um erro, né? Colocando pessoas de habilidades iguais no mesmo grupo, né? Então alguém não vai desempenhar o papel bem, certo? Então essa questão, né, de a gente ter pessoas que têm entre si um complemento das suas habilidades, né? E essas pessoas têm de estar extremamente comprometidas com a tarefa pela qual todas elas ali naquele grupo são responsáveis, tá? E aí, pessoal, reunir pessoas, né? A gente reunir pessoas, botar as pessoas no mesmo local de trabalho, só isso não é suficiente para que a gente forme ali uma equipe de trabalho. Então a gente tem alguns requisitos, né, que devem ser atendidos, ok? Para que a gente realmente venha a ter ali uma equipe de trabalho. Então aqui a gente tem uma representação gráfica, né, onde o barco da esquerda, né, onde a gente tem ali escrito grupo, né, ele não consegue sair do lugar. Por quê? Porque as pessoas que estão naquele grupo remam em direções diferentes. Então a gente tem 2 remando para a esquerda, 2 remando para a direita. Quando a gente rema em direções diferentes, né, com o mesmo número de pessoas, o nosso barco simplesmente não sai do lugar, tá? Se nós colocarmos uma sinergia nesse grupo, ou seja, se nós colocarmos uma pessoa, um líder nato, né, uma pessoa que consiga dar orientações,
ela vai dizer para qual lado essas pessoas têm que remar, e aí sim esse barco consegue se mover, né? Então a palavra sempre vai ser sinergia, tá? Por quê? Porque sinergia é quando a gente consegue associar vários sistemas diferentes, né? Ou seja, vários grupos ou várias pessoas, né? Nesse caso, para realizar uma única tarefa, ok? E aí, pessoal, dentro das empresas nós temos os grupos, né? Isso acaba impactando nas equipes de trabalho, né? E aí, pessoal, o que acaba definindo o grupo em uma empresa, né, são os recursos humanos, né, que essa empresa dispõe, né? Então são as pessoas que trabalham lá. A tecnologia, ela vai englobar os processos, as máquinas, os equipamentos e as instalações, né, que vão permitir transformar matéria-prima em produtos ou serviços, né, que venham a atender lá as necessidades dos nossos clientes. E dentro das empresas, nós temos aí vários grupos, vamos dizer assim, né? Nós temos os grupos separados por setor de trabalho, então nós temos, por exemplo, o setor da contabilidade, da diretoria, o de finanças, o de produção, o de marketing, e também nós temos os grupos, né, mais informais, né, que aí não entra essa parte do trabalho em si, que daí é o grupo do pessoal que torce para o time, para o Grêmio, o pessoal que torce para o Inter, né, no caso de vocês aí, o pessoal que torce para o Juventude, o pessoal que torce para o pessoal que tem um tipo de religião, o pessoal que tem outra, ou pessoas que tenham interesses em comum, ok? Então eu trouxe um vídeo aqui bem interessante, tá, para a gente assistir, para a gente ver a principal diferença entre grupo e equipe, tá? Então vamos lá. Opa. Olá! No vídeo de hoje abordaremos os Vocês conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Sim? Então tá. conceitos de grupos e equipes. Mas afinal, existe diferença entre grupo e equipe? Bom, pessoas que vão ao teatro, por exemplo, são um grupo. Elas, apesar de terem o mesmo objetivo, não se conhecem, quase não interagem entre si e estão desprovidas de qualquer vínculo ou Então aqui ele está dando exemplo de um grupo, né, que são pessoas que têm o mesmo interesse, mas nesse caso aqui nem se conhecem, tá? compromisso com uma liderança. Já o elenco dessa peça de teatro, este sim é uma equipe, porque as pessoas se conhecem, interagem uns com os outros, Ou seja, pessoas que têm o mesmo objetivo, estão comprometidas com o mesmo ponto, né? E se conhecem. entendem e respeitam o papel de cada um. Têm Ó, e aqui é muito importante, é como eu falei, né? Cada um desempenhando o seu papel, um complementando a habilidade do outro. compromisso com sua liderança e trabalham juntos para atingir um objetivo comum e específico, que é fazer o melhor espetáculo para os seus clientes. Infelizmente, muitas organizações contam com pessoas que trabalham em grupo, onde cada um, ou mesmo cada área, se preocupa apenas com os seus próprios interesses e objetivos. Ninguém sabe direito o que o outro pensa porque as pessoas não se comunicam. Falam de forma política sem dizer o que realmente pensam. E isso é um problemaço, né, pessoal? Quando a gente tem pessoas trabalhando no mesmo projeto, né, com a mesma coisa, mas que não tem essa comunicação, certo? Por que é um problema? Porque muitas das vezes o que eu vou estar fazendo de trabalho, a outra pessoa também vai estar fazendo. Então a gente vai estar fazendo duas vezes o mesmo trabalho. Ou o que eu vou fazer de trabalho não casa com o que a pessoa está fazendo, né? Esse foi um dos desafios, por exemplo, lá na pandemia, quando as empresas foram para home office, né? Isso foi um desafio. Eu trabalho num outro projeto aqui do Senai, né? Que é a gente está tentando, dentro do Senai, né? Incorporar a política, não, a cultura de transformação digital nas escolas do Senai do Brasil inteiro, né? E o que eu mais falo para o pessoal é assim, ó, muitos processos ainda são feitos, por exemplo, escreve num documento do Word, manda por e-mail, a pessoa escreve lá, manda de volta. E hoje em dia não tem mais essa necessidade, né? A gente tem ferramentas cooperativas para ajudar isso. Então, por exemplo, Google Docs, né? Uma ferramenta do Google que ela é grátis, né? E várias pessoas podem editar ao mesmo tempo. Então você imagina, você só manda o link e você já vai corrigindo e complementando o que as outras pessoas estão escrevendo. Isso é maravilhoso. Obviamente, né? No final vai ter que ter uma pessoa para ler, ver se está tudo correto, se está no escopo tudo certo,
mas já dá uma facilitada e também uma adiantada muito grande no trabalho, né? Num grupo, é cada um no seu quadrado, cada um por si, comprometendo assim o resultado de todos. No grupo, o líder está distante das pessoas porque, em geral, julga estar acima delas. E aí, pessoal, a culpa 100% das vezes é do líder, tá? Quando isso acontece, quando falta comunicação. Só que aí tem um problema, tá? As empresas têm bastante dificuldade com isso, né? Quando tem que demitir ou trocar um líder. Por quê? Até você descobrir que o problema é o líder, você já trocou praticamente a equipe inteira, né? E é por isso que é importante, né? Às vezes a comunicação entre alguém da equipe e alguém que é o superior daquele líder também, que tenha. Então a empresa tem que permitir esse acesso completo, né? Quando a gente trabalha assim em grupo, etc. Né? Já o trabalho em equipe começa com objetivos comuns e metas coletivas que sejam conhecidas por todos, onde cada pessoa compreende o que os outros estão fazendo e tem consciência de sua importância para a conquista dos. E aqui é o trabalho perfeito, né? Onde todo mundo sabe até onde pode ir, todo mundo sabe o que cada um está fazendo e todo mundo sabe da sua importância para o resultado geral, tá? Ninguém se encosta em ninguém, ninguém faz o trabalho de ninguém, ninguém deixa de fazer o seu trabalho, certo? Então esse é o mundo perfeito. Os resultados. Numa equipe existe transparência, respeito e colaboração. Nela também existem conflitos que são resolvidos por meio de diálogos construtivos, com a troca constante de feedbacks, Então, assim, pessoal, deixa eu terminar de falar. que são dados de maneira transparente, construtiva e respeitosa, aonde líderes e liderados dão e recebem feedback com o objetivo de tornarem-se melhores seres humanos e profissionais a cada dia. Então, assim, pessoal, lógico que até no melhor grupo de trabalho a gente vai ter, né, ou na melhor equipe de trabalho, a gente vai ter conflito. Uma hora alguém vai deixar de fazer o seu trabalho, vai impactar no trabalho do outro. Uma hora alguém vai falar alguma coisa que o outro não gostou. Por isso que é muito importante o feedback, né? O que é o feedback? Nós aqui, por exemplo, somos um grupo de trabalho. Aí, por exemplo, a Emily fez um trabalho bom. Então eu vou lá e digo para ela, ó, Emily, teu trabalho foi show de bola, parabéns, legal. Daí o Mikael falou alguma coisa numa reunião que eu não gostei. Depois da reunião eu falo para ele, ó, Mikael, não foi legal isso aí que tu falou, tá. Então isso é o feedback, é essa resposta que a gente dá para as coisas que acontecem. E isso auxilia muito, tá, pessoal? Muito mesmo. Para que isso aconteça, contudo, o papel do líder é fundamental. Em uma equipe, o líder não se sente ameaçado pelas boas ideias dos outros. Em equipes de alto desempenho, o líder é próximo das pessoas e suficientemente seguro para desenvolvê-las para que se tornem melhores e mais autônomas a cada dia. Ele ajuda as pessoas a reconhecer o valor e o impacto daquilo que fazem, por mais simples que sejam as tarefas. E só tem um jeito, né, de o líder conseguir fazer isso, por meio de feedback, né? Não existe outro meio. Se ele não der uma resposta do trabalho da pessoa para a pessoa, não tem como a pessoa ficar sabendo, né? Estabelece a conexão entre o que as pessoas fazem e a grande obra, a grande missão. Quando elas estão apenas enxergando as árvores, mostra-lhes a floresta. Assim como um diretor de escola que lembra seus professores. Vocês não são apenas replicadores de informação, estão moldando o futuro deste país por meio de formação de homens e mulheres de valor. Ou como um mestre de obras que diz aos seus operários: não estamos apenas assentando tijolos, estamos construindo lares para que famílias sejam felizes neles, porque sabe que este é um dos maiores incentivos que podemos dar às pessoas que estão sob sua liderança. Lembrá-las de que o que fazem, mesmo que sejam tarefas simples, é parte de uma grande obra e uma grande missão. Sintetizando, em equipe, os jogadores têm tarefas diferentes, mas todos trabalham para que o time ganhe. Em contrapartida, no golfe, por exemplo, todos os jogadores fazem o mesmo, mas cada um joga por si. Esse é um clássico exemplo de grupo. Aqui os dois têm funções diferentes, mas trabalham juntos para carregar a carroça, ou seja, trabalham em equipe. Nesse caso, caracteriza-se como grupo, pois todos estão fazendo a mesma atividade,
mas cada um por si, não estão organizados. Em uma equipe, todos se esforçam para alcançarem o objetivo. Apesar dos lobos caçarem juntos, eles agem como um grupo, pois cada um caça para si. Eles não combinam suas atividades. Já nesse caso, embora façam coisas diferentes, os 3 homens trabalham para carregar o peixe. Diante dessas definições, o que lhe parece melhor? Trabalhar em grupo ou em equipe? Eu espero que O que vocês acham? Que é melhor trabalhar em grupo ou em equipe? Equipe? Equipe. Eu sou da ideia também que é melhor trabalhar em equipe, né? Onde um ajuda o outro, onde a gente vai caminhando todos para o mesmo ponto final, né? Onde todos observam para o mesmo lado. Assim, a gente não tem retrabalho, a gente não tem 2, 3 pessoas fazendo o mesmo trabalho, né? E acaba se atrapalhando, beleza? Olá! E aí, pessoal, nas equipes de trabalho, tá? A gente tem aí nos grupos, equipes de trabalho, enfim, a gente tem os objetivos que precisam ser alcançados, né? Que isso vai derivar, né, de algumas decisões e demandas, muitas das vezes externas à empresa, né? Então a empresa às vezes não tem muito controle disso. Mas a gente tem objetivos permanentes, né, que vão acabar direcionando as nossas as nossas atividades do dia a dia, né? As atividades do dia a dia da empresa, e a gente vai ter, né, alguns objetivos que vão nascer de algumas demandas específicas, né? Então, por exemplo, um projeto grande entrou na empresa, então a gente vai botar os objetivos aqui, arrumar isso aqui, botar o fulano aqui, o ciclano ali, enfim. Mas esses são objetivos temporários, né? Quando a gente atinge ele, a gente encerra aquele tipo de demanda. Já a meta é como esses objetivos serão alcançados. Então, a meta é basicamente, né? A meta são vários, como é que eu vou dizer? Vários pontos que a gente tem que alcançar, né? Para poder chegar lá no objetivo final. Então, a gente expressa a meta como o caminho com qual a gente vai atingir o nosso objetivo. E essas metas, pessoal, elas podem ser estabelecidas externamente ao grupo. Então, por exemplo, o líder do grupo vai lá, estabelece com a gerência da empresa e volta e diz, as metas estão aqui, tá? Ou elas podem ser discutidas e essas metas criadas dentro do próprio grupo, onde o líder se reúne com os seus liderados, né? Discutem as metas, o que dá para alcançar, o que não dá e estabelece ali, tá? Quanto mais maduro o grupo, maior vai ser a sua capacidade, a sua autonomia de estabelecer ali as suas próprias metas, ok? Depois de a gente estabelecer essas metas e os objetivos, a gente precisa conhecer as atividades que a gente vai fazer. Então, o escopo, né, de todas as atividades que precisam ser feitas. E quem é que faz isso? O líder do grupo, né, é quem vai estabelecer essa divisão de tarefas e responsabilidades de cada um, ok? E aí, pessoal, por isso, mais uma vez eu vou falar, é de extrema importância que o líder conheça os seus liderados, para saber o que cada um faz de melhor. Por exemplo, nós somos um grupo aqui, eu sou o líder de vocês. Então, eu sei que o Maurício trabalha bem com sensor, o Mikael trabalha bem com programação, o André trabalha bem com montagem, o Felipe trabalha bem com soldagem e a Emily trabalha bem na parte de acabamento. Eu não posso pegar o Maurício, que trabalha bem com sensor, e colocar ele para fazer soldagem. Não faz sentido. Talvez ele saiba fazer, mas não é o que ele sabe melhor fazer. Então, pessoal, o papel do líder nesse momento, na divisão das responsabilidades das tarefas, é colocar onde cada um desempenha melhor o seu papel, né? Então, ele consegue alocar. Às vezes não tem lá exatamente o que a pessoa sabe. Não, mas eu vou... Onde é que tu te sente melhor trabalhando? Me sinto melhor trabalhando com X, com Y, com tal coisa, com outra coisa. Então tá, então vou te colocar lá e tá tudo certo, tá, pessoal? Então, um bom líder tem esse... como é que eu vou dizer, esse feeling, esse sentimento, né, de saber aonde cada um trabalha melhor e colocar onde cada um trabalha melhor para tirar o melhor daquela pessoa nas tarefas, né? E aí, pessoal, o sucesso daquele grupo vai depender de um líder conseguir distribuir de uma maneira correta as tarefas e atribuir essa responsabilidade, né? Então, fazer ele entender o papel de cada um, né? E aí, geralmente, eu uso uma analogia aqui com um sistema de engrenagem, né?
E aí a gente tem nessa imagem representado, onde cada trabalhador da nossa equipe aqui é um dente da engrenagem, né? A gente precisa de todos os dentes, né, para que essa engrenagem venha a funcionar. Senão, ela não vai funcionar, tá? E aí eu trouxe um videozinho aqui para encerrar esse assunto do Cortella, que é só um para inspirar vocês, na verdade, né? Que é como ser o melhor profissional do mundo, um vídeo que eu gosto bastante. Também vão ter uns comentários aqui no que ele fala. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel, em latim, significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. E o que as empresas buscam hoje? Alguém que vai além do óbvio, né, pessoal? Então a gente não... Lógico, inicialmente a gente vai entrar numa empresa, vai trabalhar com aquilo ali que a gente já está acostumado, etc. Mas os bons funcionários, né, os excelentes funcionários, como ele está falando, são pessoas que enxergam além do seu trabalho. Ah, Guilherme, professor, mas eu vou fazer o trabalho do outro. Não, não é isso. É, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, eu vejo que algo pode ser melhorado. Como é que pode ser melhorado? Eu posso fazer isso, sugiro para o meu líder, né? Então eu vou dizer, eu observei assim, a gente pode fazer desse jeito, talvez seja melhor entender o porquê é feito daquele jeito, talvez encontrar uma maneira melhor de fazer, né? Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, qual garçom? Que, aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é... Falou do garçom, né? Quem é que nunca foi no local, às vezes, pelo atendimento, né? Que às vezes tem um garçom lá tão bom, tão gente boa, a gente vai lá, lá a gente é bem atendido, a gente vai, né? Então, esse é um funcionário excelente. É um garçom que a gente aprecia, aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você, que te indica um lugar, que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa, que dá dica para você, que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos, e aí o garçom diz assim, olha, aqui é comida, o prato é bem servido, um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Pois eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será, de fato, suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza. E aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação, e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né, ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje
nós, por enquanto, não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E, nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós, com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João do Boa Vista, pegamos a estrada, a SP 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã, e eu rapidamente fui até o balcão, ali havia uma estufa, e nessa estufa 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá para a gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio, se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, pessoal, ele deu um exemplo, de que a gente tem que sempre fazer o nosso melhor na nossa equipe, na condição que a gente tem. Obviamente, muitas das vezes a gente não vai ter o melhor salário, a gente não vai ter as melhores máquinas, a gente não vai ter as melhores ferramentas, mas a gente vai ter o conhecimento de fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no momento, certo? Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. Então é isso, pessoal. Essa é a ideia, de a gente sempre fazer o nosso melhor com o que a gente tem dentro da nossa equipe de trabalho, onde a gente possa enxergar outras possibilidades, onde a gente possa enxergar melhoramentos no ambiente de trabalho, Então isso aí é muito importante para a vida profissional de nós todos que estamos aqui. Excelência é quando... Pessoal, vamos agora para o quiz, então? O que vocês acham? Bora? Bora para o nosso quiz? Trouxe algumas perguntas aí sobre a equipe de trabalho, sobre assuntos que a gente viu aqui, Basicamente, equipe de trabalho, sobre metas, que a gente viu aqui. Vamos começar? Preparados? Preparados? Acho que todos aqui já participaram, sabem como funciona. Vou ler as perguntas alternativas e vou dar aí 1 minuto para vocês responderem aqui no chat. Fechou? Vamos lá, então? Pergunta número 1. Em uma equipe de trabalho eficaz, é importante que os membros, letra A, evitem dar feedback aos colegas para não causar conflitos. Letra B, trabalhem de forma individual, sem necessidade de colaboração.
Letra C, sejam comprometidos com os objetivos comuns e colaborem entre si. Ou letra D, priorizem suas tarefas pessoais acima das metas da equipe. C e acertou quem colocou letra C. Então é importante que todos os membros sejam comprometidos com os objetivos comuns, né, e colaborem entre si, beleza? Próxima pergunta. Qual das alternativas abaixo descreve uma característica essencial de uma equipe de alto desempenho? Letra A. Os membros evitam assumir responsabilidades individuais. B. A comunicação entre os membros é clara e aberta. Letra C. A liderança é sempre centralizada e autoritária. Ou letra D. As metas individuais têm prioridade sobre os objetivos da equipe. 1 minuto. Acertou quem colocou letra B, né, pessoal? Então, uma característica extremamente essencial em equipes, seja de alto desempenho ou não, é a comunicação entre os membros ser clara e aberta, né? Como eu falei durante a próxima pergunta. Uma equipe de trabalho é considerada eficaz quando? Letra A. Todos os membros seguem as mesmas opiniões sem questionamentos. Letra B. As metas são estabelecidas individualmente por cada membro da equipe. Letra C. Há cooperação e todos trabalham em direção a objetivos comuns. Ou letra D. Cada membro se preocupa apenas com as suas tarefas, sem interação com os demais. E acertou quem colocou letra C. Então, a equipe de trabalho ela é considerada eficaz quando a gente tem cooperação entre todos e todos trabalham em direção a objetivos comuns. Beleza? Próxima pergunta. Um dos fatores que contribuem para o sucesso de uma equipe de trabalho é, letra A, o reconhecimento e a valorização das habilidades individuais. Letra B, a centralização das decisões em um único membro da equipe. Letra C, evitar a troca de ideias entre os membros para garantir foco. Ou letra D, a definição de metas apenas a longo prazo, sem nenhum monitoramento. Acertou quem colocou letra A, pessoal. Então,
Esse fator, um dos fatores que contribuem para o sucesso da equipe, né, é o reconhecimento e a valorização das habilidades individuais que eu falei bastante para vocês, né? Próxima pergunta. Qual das opções abaixo descreve corretamente uma característica de metas eficazes no ambiente de trabalho? Letra A. Devem ser vagamente definidas para permitir flexibilidade. Letra B. Devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com um prazo definido. Letra C. Devem ser estabelecidas sem envolver a equipe para evitar conflitos. Ou letra D. Devem ser alteradas constantemente, sem necessidade de acompanhamento. 1 minuto. E falhou a música. E acertou, então, quem colocou letra B, né? Então, as metas eficazes, né, no trabalho devem ser sempre específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Por quê? Né? Por que elas têm que ser específicas? Né? Porque a gente tem que saber exatamente no que a gente vai focar. Por que elas têm que ser mensuráveis? Para, no final, a gente conseguir fazer uma medição e saber se a gente alcançou a meta ou se não alcançou. Elas têm que ser alcançáveis. Por quê? Metas muito, como é que eu vou dizer? Muito no mundo da lua, vamos dizer assim, né? Desmotiva a equipe, porque a equipe já sabe que não vai conseguir alcançar, certo? Então, por isso que é importante que as metas sejam alcançáveis. Tem que ser relevantes para que todos se empenhem no trabalho, certo? E com prazo definido, porque a meta ela tem que acabar, né? Então, a gente faz o trabalho tem prazo para terminar, beleza? E a última pergunta é: para que as metas no ambiente de trabalho sejam eficazes... Ah, é a mesma? Não, elas devem, desculpa. Letra A, ser desafiadoras a ponto de serem inatingíveis. Letra B, ser alteradas com frequência, mesmo sem um planejamento claro. Letra C, estar alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa. Ou letra D, ser estabelecidas sem um prazo para evitar pressão. 1 minuto. Então, a resposta correta é letra C. Então, as metas, né, elas têm que estar alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa, senão não faz sentido, né? Se a empresa caminha para o lado e o grupo de trabalho ou equipe caminha para o outro, aí nunca vão se encontrar, a gente não consegue organizar, tá? Tem mais uma, achei que era a última, mas tem mais uma. Qual é uma prática recomendada ao definir metas para uma equipe de trabalho? Letra A. Definir metas claras e realistas com acompanhamento contínuo. B. Criar metas genéricas, sem detalhamento, para ter uma maior flexibilidade. Letra C. Definir metas que não precisam ser revisadas ou monitoradas. Ou letra D. Estabelecer metas irrelevantes para os resultados organizacionais. 1 minuto. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Então, a gente tem que definir metas claras e realistas e sempre ter o acompanhamento contínuo, tá, pessoal? Essa importância do acompanhamento contínuo, ela se dá no momento em que alguma meta não, ou a gente não vai conseguir alcançar, ou a gente está caminhando muito para longe da meta, ou a gente saiu muito do trilho, certo? Então, esse acompanhamento é importante para isso, né? Para que a gente consiga ter esse acompanhamento. E se a equipe sair do trilho, a gente vem como líder e coloca
no lugar, beleza? Pessoal, vamos fazer intervalinho agora. Agora é 10 para as 9, intervalinho até as 9 horas aí para vocês poderem comer alguma coisa, ir ao banheiro, se esticar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta, tá bem? Até depois.
Então, pessoal, vamos voltando do intervalo agora, beleza? Para falar de um assunto que, na verdade, não tem no livro de vocês, mas eu acho de extrema importância para vocês que vão ser aí futuros técnicos em eletromecânica, tá? Que trabalha muito com essa área também, né? Por que o técnico em eletromecânica trabalha também com dados, com informação, etc., né? Porque o técnico em eletromecânica, ele vai trabalhar muitas vezes colhendo dados de sensores, né, de atuadores, enfim. E aí essa é uma parte muito importante, né, que é a parte de implementação de melhorias, tá, pessoal? Então, por desejo próprio, né, eu trouxe para vocês aqui, espero que seja útil para vocês, tá bem? Então, pessoal, quando a gente fala em implementação de melhoria, né, lá em uma empresa, etc., a gente sempre vai observar, né, o estabelecimento de ações. Não tem como a gente implementar, não tem como a gente fazer nada de melhoria sem que a gente implemente ações, sem que a gente faça algo, certo? E essas ações, quando a gente fala de melhoria, elas têm que ser realizadas continuamente, né? Por quê? Se eu faço uma ação e com o tempo vai passando, o trabalho vai acontecendo, quando vê, puf, deram um passo atrás e aquela melhoria se perdeu, ok? Então essas melhorias têm que ser feitas, né, essas ações continuamente. E aí, pessoal, essas melhorias, elas consistem, tá, no que a gente usa, né, nesse âmbito, em algumas ferramentas, em algumas metodologias, né, sempre estabelecendo estratégias, ok? Nunca feito de qualquer jeito, tá? Que determinam ações que sejam adequadas para que a gente consiga melhorar o resultado da produção e, consequentemente, melhorar os resultados da empresa. Então, pessoal, toda essa implementação ela acaba dando oportunidade para algumas inovações, dos métodos de trabalho, né? Então, como eu falei lá na primeira parte da aula, agora linkando uma na outra, né? Para sermos vistos dentro da equipe de trabalho, nós temos que ser funcionários excelentes, né? Como o Cortella falou lá. Então, essas inovações que esses métodos nos permitem no ambiente de trabalho nos tornam excelentes. Por isso que eu quis também trazer essa parte de implementação de melhoria. Trazendo inovação, a gente consegue estimular as equipes de trabalho e a gente, principalmente, se a gente for pensar no cliente, proporciona os clientes, né, os requisitos que ele deseja com o nosso produto ou com o nosso serviço. Então, para a gente implementar essa melhoria, né, ou essas melhorias, é muito necessário que a gente faça uma análise, né, da organização da empresa, verifique todas as variáveis que possam vir a interferir nos resultados, né? Por quê? Porque é a partir desses dados que a gente vai determinar algumas estratégias, né? E vai escolher uma ferramenta ou uma metodologia, ou mais de uma, né? De melhoria contínua, para a gente poder amenizar ou sanar aquelas interferências que estão acontecendo, ok? Uma das técnicas bastante utilizadas, né, é o CEP. O CEP é o controle estatístico de processo. Todas as empresas usam, tá? Ela é uma técnica que vai auxiliar, né, para que a gente tenha uma garantia de qualidade na nossa produção através de um controle de processo e de todas as variáveis que estão em volta daquele processo. Então, o CEP, pessoal, ele tem que ser elaborado com base em dados e informações que sejam reais, tá? De como aquele processo se desenvolve ao longo do tempo. Então, eu não posso inventar dados ali, tirar da minha cabeça para poder usar o CEP, né? Então, são dados que já existem. Os dados que são colhidos, eles são analisados e, a partir desse momento, eles se tornam estatística. Então, por isso, controle estatístico do processo. E aí, a gente representa esses dados utilizando gráfico, a gente vai ver alguns desvios que podem estar acontecendo, indicar alguns erros, né? E tudo isso visando que aquilo não interfira mais no processo da empresa. A indicação do CEP, né? Ele mostra se a produção ela está acontecendo conforme o planejado e que a gente consiga identificar se teve alguma variação que acabou comprometendo os resultados em algum determinado prazo, né? Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns meses, alguns dias, enfim. Então, a utilização do CEP, pessoal, o principal objetivo
é a gente detectar esses possíveis desvios e acabar estabelecendo algumas estratégias para evitar que esses desvios se propaguem, né? Quando a gente pega um desvio desse bem no começo do processo, é ótimo. Por isso que é importante a gente usar essas ferramentas. Por quê? Se eu pego ele no começo, ele não vai se propagar para outros processos. Porque um desvio desse tamanhinho, lá no final ele vira um desvio gigantesco, né, pessoal? Então, por exemplo, se o cara não apertou um parafuso lá no começo da montagem, lá no final vai dar um problema gigantesco, né? Que a gente vai estar com a máquina toda montada, e aí tem que tirar tudo, desmontar tudo, porque o cara esqueceu, uma pessoa esqueceu de apertar um parafuso lá no começo, né? Então são esses desvios, né, que o CEP busca evitar, né? E aí tem algumas ferramentas dentro do CEP, né, que nos auxiliam nesse controle e nessa implementação dele mesmo, para a gente melhorar o processo, tá? Algumas delas são histogramas, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito e teste de repetibilidade, ok? O primeiro que a gente vai ver, né, quer dizer, falando um pouquinho mais antes, né, então essas ferramentas de qualidade, né, então elas funcionam para a qualidade da empresa, do produto ou do serviço de maneira geral, tá? Se elas forem utilizadas de maneira correta, elas vão proporcionar que a produção tenha um melhor desempenho. Então, o CEP, ele sempre vai se referir ao controle e o monitoramento de um processo, certo? Então, a gente sempre tem que focar no processo. E para ser realizado, né, para que a gente consiga realizar ele, é muito importante que a gente conheça todas as etapas relacionadas ao processo que a gente está analisando, porque isso vai possibilitar que a gente construa a representação através dessas ferramentas que eu falei. Então não adianta nada eu querer melhorar uma parte da empresa que eu não conheço, né? Então eu tenho que conhecer todos os processos. A análise de variáveis desse processo é uma interpretação de representação 99% gráfica, tá, pessoal? De como esse processo ocorre e dos resultados que esse processo gera. Essas análises, elas são realizadas utilizando ferramentas das quais a gente vai conseguir descrever e representar todos os aspectos que estão relacionados àquele processo. Então, a gente consegue analisar e estabelecer as melhores estratégias para atender essas demandas, todas as necessidades e os requisitos de qualidade que a empresa tem. A primeira ferramenta é o gráfico de Pareto. Alguém já ouviu falar em gráfico de Pareto? Não? Então, pessoal, essa é uma ferramenta muito utilizada no ambiente de qualidade da empresa, tá? E ele é basicamente um gráfico que vai representar de uma forma estratificada, o que isso quer dizer? Utilizando várias camadas, os itens relacionados a um determinado processo. O que isso quer dizer? Já vai chegar lá. Através do gráfico de Pareto, pessoal, a gente representa esses dados e informações de um processo que a gente quer para identificar as causas de um problema, tá? Já vou voltar ali no gráfico para a gente falar um pouquinho. Quem descobriu o gráfico de Pareto, ou quem inventou o gráfico de Pareto, foi o Pareto, né, que era um matemático. E quando ele descobriu, né, o gráfico de Pareto, o que ele concluiu? Tá? Ele fez várias experimentações, vários cálculos, tudo isso, né? É uma história gigantesca, né, que ele tem. E o que ele descobriu, né, com as pesquisas dele? Ele concluiu que na maioria dos eventos que ele analisou, então ele foi para uma fábrica, analisou, tá? Vários eventos, vários erros que aconteciam naquela fábrica, e o que ele pôde concluir com isso? Que ele descobriu que esses eventos, né, esses problemas que aconteciam, tinham uma relação 80/20. O que isso quer dizer? 80% dos resultados obtidos, né, ou seja, 80% dos erros que aconteciam na fábrica vinham somente de 20% das causas. Isso é interessante de a gente saber. Por quê? Se nós sabemos que 80% dos problemas vem de 20% das causas, eu não preciso atuar em todas as causas para eliminar os problemas. Eu atuo em 20% das causas e elimino 80% dos meus problemas. E isso é maravilhoso, né, pessoal? Por quê? Porque o meu trabalho fica menor, eu atuo em mais problemas, resolvo mais problemas
com menos trabalho e menos força, entendeu? Entenderam? Então, pessoal, 20% dos problemas, desculpa, 80% dos problemas eram causados por 20% das causas. Então, quando eu tenho isso, fica, pô, show de bola para eu poder resolver os problemas de uma produção, né? E aí, pessoal, aplicando essa regra, né, no gráfico de Pareto, demonstra de forma clara as causas que estão gerando os problemas, né? E aí, depois, naquela representação gráfica lá que a gente vai voltar, a gente consegue estabelecer algumas ações para resolver desvios e irregularidades observadas, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um evento A que aconteceu, um erro A, um erro B, um erro C, um erro D e um erro E, tá? Aqui a gente tem, aqui a curva de Pareto, né, que vem de 50%, na verdade aqui é 50%, porque a soma aqui eu acho que dá 100, 100 e pouco, tá? E aqui é o 80%, né? Então, opa, aí foi. Aonde ele atinge 80%, né? Então, vamos dizer, olha, atinge nessa bolinha 2. Então, o que acontece? 80% dos erros que acontecem na empresa são por conta dessas duas causas aqui. Então, se eu atuar e resolver essas duas causas, esses erros não acontecem mais e eu resolvo 80% dos meus problemas, atuando só em 20% das causas, certo? E aí depois eu vou resolvendo, né, o restinho ali que falta, certo? Então o gráfico de Pareto é topíssimo para a gente resolver problemas, beleza? Bom, aqui já falei, né? Aqui tem o mesmo análise, né, que a gente fez. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem defeito de fabricação, matéria-prima, transporte, instalação e outros, né? Então, a gente vê que 80% dos problemas dá mais ou menos aqui, ó. Então, 80% dos problemas tem na causa principal fabricação e matéria-prima. Então, se eu resolver os problemas de fabricação e matéria-prima, eu resolvo 80% dos meus problemas. E aí, eu começo a resolver os outros, beleza? E aí, resolvendo 80% dos problemas, né, pessoal, a gente fica com bem menos problema, a gente consegue pensar de uma maneira melhor, beleza? Opa! Meu mouse tá dando uma bugada aqui. A segunda ferramenta, essa é uma ferramentaça, tá, pessoal, para resolver problema aí também, é o tal do diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa. Já ouviram falar desse? Ou não? Não também? Então, pessoal, o diagrama de causa e efeito, né? Vocês vão, se vocês fizerem leitura sobre ele, né? Vocês vão encontrar como diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikawa, né? Que Ishikawa foi a pessoa que inventou, ou diagrama espinha de peixe, vocês vão ver o porquê, né? Ele é chamado dessa forma, a gente chama ele de espinha de peixe, porque ele é um gráfico bem estruturado, certo? Então a gente vai ver ali. Ele é uma representação gráfica, né? Onde a gente vai observar quais são as causas que podem ter levado àquele problema. Então, esse diagrama ele é elaborado quando a gente agrupa as causas, e essas causas podem ser descritas em 6 fatores que estão relacionados àquele problema. E esses 6 fatores a gente costuma chamar de 6 M's. Por quê? Todo e qualquer problema que acontecer em uma produção ou qualquer outro tipo de fábrica ou algo assim, vai ser causado por mão de obra, por máquina, por método, por matéria-prima, por medida ou por meio ambiente. Os 6 M's. Qualquer problema que vocês pensarem. Ah, um parafuso que soltou. Está dentro desses 6. Ah, uma estrutura que rachou. Está dentro desses 6. Ah, um sensor que foi colocado errado. Está dentro desses 6. Tá? Com certeza está dentro desses 6. E como é que a gente estrutura isso? E está aqui o porquê que a gente chama de espinha de peixe, né? Na ponta, né, na cabeça do peixe, a gente vai colocar lá o nosso problema, tá? Então, vou colocar lá, parafuso da estrutura mecânica soltando, tá? E aí, eu tenho problemas, posso ter, né, problemas de medida, de máquina, de método, de material, de mão de obra e de meio ambiente. E aqui abaixo eu vou listar todos os problemas que eu tenho. Então, por exemplo, problema de medida. A pessoa que utilizou o paquímetro para fazer a medição lá da distância dos parafusos estava com o paquímetro descalibrado. Esse é um problema de medida, então eu listo aqui. Problema de máquina.
Ah, a parafusadeira estava com a bateria fraca e não parafusou bem. Então, eu coloco aqui. Esse é uma possível causa para o meu problema lá dos parafusos afrouxando. Problema de método. O operador não tem prática, né? Não teve treinamento para usar a parafusadeira. Beleza, é um problema de método, né? Método para parafusar. Problema de material. Ah, o parafuso não veio correto, certo? Pode ser. Então, bota aqui, o parafuso não veio correto. Problema de material. Problema de mão de obra. Novamente, né? O operador não tem treinamento. Então, coloca aqui. E o problema de meio ambiente, né? Daí não é o meio ambiente natureza, né? O meio ambiente de trabalho, né? Então, o problema de meio ambiente. Ah, estava muito calor, o operador estava com pressa e parafusou meio que de qualquer jeito, coloca aqui. Então, a gente vai listar em cada um desses aqui, certo? Em cada um desses M's, alguma causa que possa ter levado o problema. E aí, com certeza, essa causa vai estar aqui. Por quê? Porque, como eu falei, qualquer problema que a gente tiver vai ter como causa algum desses 6 problemas aqui. Ok? Então, eu trouxe um videozinho ali depois que a gente vai ver de uma aplicação prática, tá? Então, pessoal, a elaboração desse diagrama, tá? Geralmente a gente não faz ele sozinho, né? A gente faz várias... Eu já fiz um sozinho, é ruim de fazer, tá? Porque chega uma hora que a cabeça já tá pipocando e daí tu não consegue mais pensar. Mas, enfim, ele é geralmente ele é resultado de um brainstorm, né? O que é um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, também, como a gente fala aqui no Brasil. É quando a gente reúne, né, várias pessoas da nossa equipe na mesma sala e a gente começa a pensar, né, em elucubrar em causas para um determinado problema. Então, por exemplo, eu sou o líder de vocês, eu chego lá e digo, ó, pessoal, a gente fez uma estrutura e essa estrutura quebrou. Então, me deem causas para os problemas. E aí eu começo a escrever, né? E aí, nesse brainstorming, não tem resposta errada, pode falar qualquer coisa, o que vocês acharem, e a gente vai anotando, tá? E aí a gente vai ter várias e várias causas, né, para isso que podem ter causado esse problema através desse brainstorming, certo? E aí, para fazer a realização desse diagrama, a gente tem algumas etapas para seguir. Então, o primeiro é identificar o problema. Então, a pessoa vai chegar lá na reunião, o líder, né, e vai falar, ó, o problema é esse. Tô com um pouco de soluço, não vou negar. A segunda etapa é a gente fazer esse brainstorming com a equipe para analisar as possíveis causas que geraram aquele problema. Depois de a gente analisar todas as causas que a gente listou no brainstorming, a gente vai identificar quais são as causas que de fato podem ter levado àquele problema. E depois a gente vai descrever as causas e as subcausas lá no diagrama de Ishikawa, tá? E aí a gente vem e coloca, daí separa, né? Quais são as causas que são relacionadas à medida, quais são as causas que são relacionadas à máquina, a método, a meio ambiente, a mão de obra e a material. E aí a gente atua em cima dessas poucas causas que a gente coloca aqui, né? Porque se a gente nem tiver um norte, pessoal, aí fica difícil, né? Tipo, fica ruim. Tipo assim, se a gente não sabe, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Então, nesse achismo, a gente começa a trabalhar meio que um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Se a gente não for certeiro, então aqui a gente vai sair com algumas causas onde a gente vai atuar e vai resolver o problema, beleza? Eu trouxe um videozinho aqui de um exemplo, né, pra gente ver. Vamos ver agora, pessoal, um exemplo do diagrama de Ishikawa. Então, o diagrama de Ishikawa ele é representado por uma espinha de peixe. Na cabeça aqui da espinha do peixe, a gente sempre vai colocar o problema, a causa, aquilo que a gente quer resolver dentro do nosso processo. Então, temos aqui mão de obra, máquina, método, medida. A ordem aqui não importa muito, tá, pessoal? Desde que tenha os 6 M's, tá? Meio ambiente. Ah, e outra coisa, não necessariamente vão ter causas para os 6 M's, tá? Pode ser que vocês encontrem causas para 4, para 5, para 6, para 3, para 2, enfim, tá? Não necessariamente vão ter. E material. Então, mão de obra envolve as pessoas do processo, treinamento e RH. Máquina envolve as máquinas e ferramentas do processo. Método envolve a maneira como o trabalho é realizado. Medida envolve os indicadores e metas do processo. Meio ambiente envolve o ambiente do setor, layout, clima. E material envolve os materiais utilizados na fabricação. Vamos agora aplicar essa ferramenta aqui num exemplo.
Então, nós temos aqui um exemplo de um problema, que o nosso problema será as peças cortadas erradas. Então, aqui nós vamos... Então, a gente sempre vai iniciar pelo problema, tá? Então, aqui nesse caso que ele está mostrando, são peças que estão cortadas erradas, tá? Então, ele vai partir desse problema. Por exemplo, que existe um processo em que as peças estão sendo cortadas erradas. E aí, pessoal, obviamente, ele reuniu a equipe dele, fez um brainstorm, listou as causas e agora ele vai colocar aqui no diagrama de Ishikawa aqui. Esse é o nosso problema. Vamos lá e verificar em mão de obra se existe algum problema, alguma causa que pode estar causando essas peças de estarem sendo cortadas erradas. Então nós chegamos lá e verificamos que os operadores revezam entre as máquinas. Ó, então, mas por quê? O primeiro problema que ele identificou foi de mão de obra, né? Então ele fez uma identificação lá que os operadores não trabalhavam um em cada máquina. Eles revezavam cada um em uma máquina, né? Então, uma hora ele estava na máquina 1, uma hora ele estava na máquina 3. Isso pode ter causado, porque cada máquina tem um afiamento e um afinamento diferentes, né? Então, isso pode realmente ter causado essas peças erradas. Porque falta mão de obra especializada. Mas por quê? Aqui ele faz de um jeito, tá, pessoal? Eu não gosto de fazer desse jeito. Onde ele vai explicando por que operadores revezam, porque tem falta de... Não, eu gosto de só colocar as causas ali e aí trabalhar em cima disso, tá? Mas não tem problema nenhum, as duas formas estão corretas. Por quê? Porque o pessoal está sem treinamento. Então nós conseguimos identificar... A vantagem de fazer do jeito que ele faz é que ele já tem aqui a saída do problema, né? Então, por exemplo, operadores revezam entre máquinas. Por quê? Porque falta mão de obra especializada e porque o pessoal está sem treinamento. Então, para resolver, eu vou dar treinamento para o pessoal, certo? É um bom jeito de fazer também. Identificar aqui que se nós resolvermos treinar o pessoal, nós eliminaremos as outras duas causas. Então, essa setinha aqui em cima, pessoal, de legenda, onde tem um porquê, uma setinha vermelha e um portanto, uma setinha verde, ele nos ajuda a identificar a causa raiz de cada setor aqui, de cada problema. Então, vamos dar um exemplo aqui. Os operadores revezam entre as máquinas porque falta mão de obra especializada, porque o pessoal está sem treinamento. Se lermos ao contrário, pessoal sem treinamento, portanto, falta mão de obra especializada, portanto, os operadores revezam entre as máquinas. Isso, pessoal, facilita bastante a gente identificar as causas aí dos problemas. Na máquina aqui, então temos a serra amassada. Então, ele identificou que na máquina que estava sendo feito o corte, né, tinha uma serra amassada, né? Então, isso pode ser um motivo de as peças terem saído cortadas erradas. Temos a falta de lubrificação no eixo. Falta de lubrificação no eixo pode levar a um desbalanceamento do eixo, acho que é isso que ele vai falar, pode amassar uma serra. E falta de manutenção preventiva. Então, a falta de manutenção preventiva pode levar a uma falta de lubrificação no eixo, e essa falta de lubrificação no eixo leva a que essa serra fique amassada. Tá? Aqui é a mesma coisa. A serra está amassada porque falta lubrificação no eixo, porque falta manutenção preventiva. Falta manutenção preventiva, portanto, faltou lubrificação no eixo, portanto, a serra amassou. Na terceira parte... Então, aqui ele já identificou duas causas, né? Os operadores que revezam entre as máquinas e uma serra amassada. Aqui vamos analisar o método. Então, aqui no método, a gente viu lá que o método de corte, ele permite erros. Mas por quê? Ó, então o método de corte, ele permite erros. E é normal, tá, pessoal? Em fabricação mecânica é normal permitir erros, tá? Porque o corte é manual. Por quê? Se o corte é manual, tem menos precisão. Se tem menos precisão, tem que ainda não existe um gabarito. Se não existe gabarito, a gente tem menos precisão no corte. Esse corte sendo manual tem menos precisão ainda. E tendo menos precisão, a gente tem que permitir que esse corte tenha erros, né? Ou pelo menos um erro tolerável, ok? Na quarta fase aqui medida, a gente foi lá e verificou que não existem indicadores de processo. Mas por quê? Porque falta padronização das atividades. Exatamente. Então, ele percebeu, né, indo lá, que não existem indicadores de processo. O que isso quer dizer? Eles não sabem quantas peças dão problema por mês, quantas dão refugo, quantas dão retrabalho, eles não sabem isso. Então, isso também pode ser a causa, né, de termos peças cortadas erradas, ok? Por não existir indicador de processo, a gente não tem uma atividade padronizada. Cada um entra na máquina, trabalha de qualquer jeito, do jeito que quer,
corta a peça e já era. E isso pode causar esse problema de peças cortadas erradas. Em relação ao meio ambiente, a gente verificou que o piso lá do setor é baixo e dificulta o encaixe da peça na máquina. Mas por quê? Porque existe um degrau no setor. Terceiro aqui, pessoal. Então, ó, no setor onde estão as máquinas, a gente tem um piso baixo que dificulta o encaixe da máquina no local. Por quê? Porque existe esse degrau no setor. Faltando esse encaixe na máquina, como a serra é manual, porque aqui está escrito, ó, o corte é manual, a serra ela não fica bem apoiada. Então, toda vez que eles baixam a serra, né, ela vai cortar torto, porque a máquina inteira está torta, né? Então, isso também pode ser uma causa. O último aqui, o sexto, o material escorrega na esteira. Por quê? Porque o material tem uma superfície lisa. Por quê? Porque a entrega é feita pelo fornecedor mais... Ó, então, o material que é usado, ele escorrega na esteira. Se ele escorrega, a gente não tem mais essa precisão de corte, né? Por que ele escorrega? Porque o material tem uma superfície muito lisa. Por que esse material tem uma superfície lisa? Porque o material mais barato é esse que tem a superfície lisa. E o mais caro provavelmente não tem essa superfície lisa. Então esse é o problema de material. Mais barato, ou seja, o material é mais barato, mas ele acaba escorregando aí na hora da máquina cortar. Pessoal, que a gente consegue identificar o porquê de cada causa aqui, porquê de cada problema lá, que no caso aqui, peças cortadas erradas. Então agora nós vamos pegar só a causa raiz de cada problema, porque nós sabemos que se nós eliminarmos a causa raiz, nós iremos sanar o problema dentro do... Exatamente. Então o que a gente faz agora? A gente pega a causa raiz de cada um que a gente identificou. Então, operadores revezam entre máquina, serra amassada, método do corte permite erros, material escorrega na esteira, piso baixo dificulta o encaixe da peça na máquina e não existe indicador de processo. Então, são esses que a gente vai pegar. E a partir desses é onde a gente vai trabalhar para melhorar o processo. Então, aqui, o primeiro problema identificado é pessoal sem treinamento. Segundo, falta de manutenção preventiva. O terceiro, não existe um gabarito no processo. O quarto... Então, aqui ele já vai resolver o problema, né? Se ele resolver essas 6 coisas, ele resolve o problema com toda certeza. Tá? Falta padronização das atividades. O quinto, existe então, um degrau no setor. E uma ramificação gigantesca de possíveis causas, ele atua em 6 causas apenas. E essas 6 causas apenas vão resolver o problema deles. Por quê? Porque pode ser só o pessoal sem treinamento, pode ser só a falta de manutenção preventiva, pode ser só não existir o gabarito, pode ser só faltar a padronização das atividades, pode ser só o degrau, ou pode ser só o produto mais barato. Mas também pode ser uma combinação de várias delas, certo? Que é o que geralmente acontece, tá? Então, pegando essas 6 causas que ele pegou aqui, né, esses 6 problemas, ele vai resolver o problema, porque ele vai resolver as 6 causas e o problema vai estar 100% resolvido. E o sexto, a entrega feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material mais barato que é entregue, porém ele não tem muita qualidade. Então, pessoal, se nós eliminarmos esses 6 problemas aqui, essas 6 causas raízes que geram o problema das peças cortadas erradas, o nosso problema ele vai sumir aí do processo. Então, é o mesmo esquema do Pareto, né? Então, por exemplo, no Pareto, ele descobre, né, quando a gente usa o gráfico de Pareto, a gente descobre que 80% dos problemas vem por 20% das causas. Então, eu resolvo o meu problema atuando em 20% das causas, né? Resolvo 80% dos meus problemas. E aqui é a mesma coisa. Eu não preciso resolver tudo que tem para resolver na fábrica. Não. Resolvo essas 6 coisas e o meu problema está resolvido. Em seguida, nós vamos aí criar, então, um plano de ação dentro do nosso processo. Aqui, então, o problema é que as peças... E aí, pessoal, não adianta a gente trabalhar com o diagrama de Chicago ou com qualquer ferramenta dessa que a gente viu, sem ter um plano de ação, que é o quê? A gente descrever quais são as atividades que a gente vai fazer para resolver aquele problema, tá? Ou seja, para atuar naquelas 6 causas, certo? Essas são cortadas erradas. Primeiro a causa raiz, depois o plano de ação em cima da causa raiz. Primeiro problema, então, pessoal, é pessoal sem treinamento. Então, o plano de ação será treinar o pessoal. Segundo, falta manutenção preventiva. Plano de ação, fazer manutenção preventiva. Terceiro, não existe gabarito. Então, nós vamos criar um gabarito de corte. Quarto, atividades sem padronização. Então, nós vamos padronizar as atividades. Quinto,
degrau no setor, vamos tirar esse degrau do setor para facilitar Então, ó, aí o funcionário alcançar a porta aí da máquina. Sexto, material liso, mais barato, a gente vai consultar outros fornecedores que possam. Então, pessoal, a gente tem um plano de ação, 6 ações apenas para resolver um problema. Olha que maravilha, né? É muito melhor do que a gente sair resolvendo milhões de coisas, né? Milhares de coisas que a gente nem sabe. Entregar o material com mais qualidade para que ele não escorregue na máquina. Então, pessoal, nós temos aqui todas as causas raiz que geram o problema das peças cortadas erradas e a gente realizando um bom plano de ação aqui, realizando todas as atividades aqui do plano de ação, o problema irá desaparecer do nosso processo. Então, pessoal, a vantagem dessas ferramentas são essas, né? Que a gente não sai que nem uns malucos, vamos dizer assim, né? Que nem uns loucos pela fábrica querendo resolver problema e não sei o quê. Não, a gente senta, analisa, coloca ali as causas e vai resolvendo aos poucos, beleza? O último que a gente vai ver são os testes de repetibilidade, tá? Esses são mais laboratoriais, não são tanto no ambiente da fábrica, tá? Por que a gente faz isso? Para a gente se certificar, tá? A precisão de um determinado instrumento ou um dimensionamento de um produto, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma calibração de um paquímetro, de um micrômetro ou algo do tipo, a gente faz esses testes de repetibilidade, para a gente saber se todas as medições que ele está fazendo iguais, certo? Então ele tem que fazer todas as medidas iguais, ou se ele tiver um erro, a gente tem que indicar aquele erro, tá? Então esses testes, eles indicam a diferença máxima aceitável em relação a uma medição. Isso consiste basicamente em a gente repetir aquela ação, por isso repetibilidade, um determinado número de vezes, isso vem da estatística, tá? A quantidade de vezes, para a gente conseguir controlar a consistência do resultado, a precisão e a qualidade da amostra que a gente está medindo ali. E aí, pessoal, para a gente alcançar melhores resultados através desse teste, a gente sempre tem que levar em consideração as condições aonde ele é realizado, controlando os métodos e a forma como é realizado o teste, tá? Alguma pergunta, pessoal, do que a gente viu hoje? Hoje foi mais rapidinho. Acabamos até mais cedo. Alguma pergunta? Não? Tudo certo? Então, pessoal, hoje vamos acabar mais cedo aí. Vocês podem descansar um pouquinho mais cedo hoje, tá bem? Tá aí um presente para vocês. Então, lembrando, tá? Semana que vem não temos aula, ok? Na outra semana já estaremos em uma outra unidade curricular e a gente se encontra lá novamente, tá bem? Pessoal, forte abraço para vocês, vão com Deus, uma boa noite, uma ótima semana e até daqui 15 dias, tá bem? Tchau, tchau, pessoal, um abraço.